não é que não pode criticar, não é que ele só tem que elogiar, porque ele já ganhou tudo como jogador, como treinador, mas acho que pela maneira que ele sempre tratou o Flamengo com muito respeito, colocando o Flamengo acima de tudo. Então acho que isso foi o que falharam um pouco com ele, né? Acho que a maneira que foi, do que realmente se merecia ou não merecia demissão, isso aí é uma coisa que a direção toma as decisões, não são os jogadores. A gente tem que respeitar, mas eu acho que o principal foi a maneira que foi tratado isso. Eu acho que, até pelo que ele representa para o Flamengo, acho que aqui no Brasil em geral, assim, acho que falta muito esse respeito com os ídolos, para o que eles fizeram com o clube. Como eu disse, não é que não se pode criticar, não se pode falar do trabalho dele, porque com certeza ele errou, assim como nós jogadores que ganhamos tudo ano passado também erramos, então merecemos algumas críticas, mas eu acho que a maneira que tem que ser tratado na saída poderia ter sido diferente. Aí, Léo, de vocês com a diretoria, você falou agora sobre essa decisão, né? Até todo mundo sabe que os jogadores também foram pegos de surpresa pela maneira como foi a demissão do Felipe. Como é que tem sido assim essa conversa com vocês? A gente sabe que teve uma cobrança do Boto também com o elenco. Como é que tem sido assim esse dia a dia com vocês e a diretoria? Bom, como eu te falei, assim, a gente tem que respeitar a decisão deles e já focar em trabalhar com o novo treinador, e a gente sabe que a gente perdeu um grande treinador, mas também ganhou um grande treinador com o professor Jardim, com o trabalho que ele tem. Como eu te falei, o que acho que chateou a maioria das pessoas assim, foi a maneira como o Felipe foi tratado, porque todo mundo tinha um respeito muito grande por ele, por tudo que ele fez pela gente, e acho que se externou muita coisa, como muitas mentiras, eu acho, de como é o nosso grupo, que é um grupo super dedicado, super trabalhador, que o Felipe sempre tratou dando liberdade, mas sempre respeitando muito o trabalho de todos. Então, não à toa aconteceram diversos episódios que foram cobranças, assim como foi a do Pedro, por exemplo. Então nunca faltou cobrança do Felipe para com a gente, tipo, isso foi externado de uma forma como se o Felipe liberasse tudo e que fosse uma zona, vamos dizer assim. E nunca foi assim, sempre teve uma cobrança muito grande, e agora chega o Jardim, como eu disse, a gente respeita a direção a decisão da direção. E temos que trabalhar, acho que, como eu disse, perdemos um grande treinador, mas ganhamos outro grande, que é o Jardim, que é um cara vitorioso e que vem para agregar e principalmente para fazer a gente vencer. Léo, você falou sobre o Felipe, algumas coisas que saíram, a forma como ele foi tratado e etc. Mas você também viveu da reta final do ano passado para esse início de ano, muitas pessoas falando muita coisa, porque o Léo Ortiz não quis bater o pênalti, aí você hoje bateu o pênalti, converteu, porque o Léo Ortiz tá gordo, e algo que a gente nunca viu foi você acima do peso. Eu queria que você falasse pra você como é que tem sido, né, viver esse momento de tanta gente falando tanta coisa em relação a você. Eu acho que quando a gente vive momentos que a gente não tá tão bem, eu tive poucos momentos assim aqui, porque ano passado eu tive um ano muito regular, muito em alto nível, e aí no início desse ano comecei um pouco devagar, até por conta da falta da pré-temporada, e eu sei o quanto eu preciso disso. E aí, por algumas atuações não tão boas, as pessoas começam a colocar muitas coisas e relembrar muitas coisas. Aí trouxeram uma mentira que foi o negócio de que eu não quis bater o pênalti no Mundial, e aí isso carregou. Aí teve a parada de eu estar acima do peso, que é uma completa loucura, porque todo mundo vê a maneira como eu trabalho, e eu já provei várias vezes. Então começou a acumular, e essas mentiras elas não são desmentidas, e aí isso só cresce e começa a se criar narrativas, e de que eu não estou me dedicando da mesma maneira, de que minha ética de trabalho já não é mais a mesma porque eu ganhei tudo ano passado, e é uma mentira, porque durante esse tempo e depois da minha lesão eu trabalhei cada dia mais para voltar e para estar bem, e para ajudar o Flamengo. Isso é o principal, independente se eu vou jogar, se eu não vou jogar, eu sempre coloquei o Flamengo em primeiro lugar e sempre trabalhei do nível que o Flamengo me exige. Então, feliz por voltar a tentar chegar numa estabilidade. Acho que isso está mudando conforme o tempo, vou ganhando ritmo, vou trabalhando para isso, e mesmo com as críticas, que em algum momento justas, outras injustas, não deixo de trabalhar e não deixo de batalhar, porque eu sei o quanto eu posso agregar para o Flamengo, eu sei do meu potencial e sei da minha capacidade. Como é que foi ali na hora de bater o pênalti?